E aí, será que realmente já existiu um homem com tamanha capacidade de dedução? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Pedrosa, escritor de literatura de ficção e fantasia, e esse é mais um Literatura na Prática, hoje falando aí de Um Estudo em Vermelho, de Sherlock Holmes, talvez aí o maior detetive, ou o detetive mais conhecido do mundo, né? Aquele que está aí sempre nas telas do cinema, está sempre aí nas prateleiras e nas mesas das livrarias, né? É o detetive que é amado por muitos, né? É um detetive que é admirado realmente pela sua sagacidade, pela sua inteligência. Um Estudo em Vermelho é o primeiro livro, né, do Sherlock Holmes, é o primeiro livro de Arthur Conan Doyle, onde você aí recebe a apresentação de quem é Sherlock Holmes e como ele conhece o Watson, né, que é um médico que veio aí da guerra, né, que teve uma experiência na guerra e acabou ficando aí afastado, e acabaram esses dois se encontrando. Então O Estudo em Vermelho é o primeiro livro de Arthur Conan Doyle que mostra aí a história de Sherlock Holmes. A história desse livro, né, é um livro bem legal de ler, é um livro diferente aí, é um livro escrito em primeira pessoa, é diferente dos livros de Agatha Christie, né? Ele é bem diferente realmente a forma de passar a história, a forma de contar a história, apesar de ter os temas similares, que são esses temas de investigação. Esse livro, então, ele traz o momento em que Sherlock se encontra, né, com Watson. Watson está procurando um lugar, alguém para dividir um apartamento, e eles são ali apresentados em um laboratório, onde os dois se encontram, né, e Sherlock tem algumas deduções a respeito de Watson, e ali eles começam a ter um relacionamento de amizade que vai durar por muitos livros. É muito engraçado porque a gente, toda vez que assiste filmes, né, de Sherlock ou séries, essa cena sempre volta, né, no começo da série. É muito engraçado porque é sempre a mesma cena, né, e quando você lê, eu não tinha lido esse livro ainda, li recentemente, você vê que eles foram bem fidedignos ali a essa apresentação de como isso tudo começou. Essa trama em especial, esse crime em especial, são dois crimes, né, dois assassinatos, e o Sherlock, junto com o Watson, começam a tentar investigar, vão até os locais, visitam, veem as pistas ali, tem algumas deduções, né? O Lestrade também tá lá, tem umas deduções, mas erra absurdamente em várias delas. Aparece uma escrita na parede, Sherlock, Lestrade acha que tem a ver com um outro caso alemão, e Sherlock vê que não tem nada a ver com isso. Então é muito legal ver essa competição entre eles, né, para ver quem é o melhor investigador, aquele que melhor faz a dedução do que realmente aconteceu. Então assim, é quase que cômico essa competição em meio a algo tão desastroso quanto um assassinato. O livro em si, eu fiquei muito surpreso, porque muito rapidamente, assim, em poucas páginas, Sherlock já faz a dedução do que aconteceu bem corretamente, quem foi o criminoso, aonde o criminoso está, faz o criminoso vir até ele. Então assim, é muito interessante. E de repente o livro, antes do meio, praticamente no meio dele, é um livro já curto, de poucas páginas, o livro para e dá aquela interrupção e começa a contar uma outra história de anos atrás. Então eu até fiquei confuso, falei, nossa, será que tem dois contos aqui nessa história? São duas histórias, não são uma só nesse livro. E o livro vai avançando, as coisas vão acontecendo, e de repente a gente vai percebendo que na verdade aquela segunda história que estava sendo contada era a história do assassino, né? A explicação do porquê que o assassino tinha feito aqueles dois crimes. É uma forma diferente, né, de se apresentar isso, né? Você traz toda a investigação, encerra e dali para frente conta um pouco da história do que motivou, né, com o olhar do próprio assassino. Então achei muito interessante essa forma de abordar a história, e ao final dessa segunda parte, o assassino já está de volta naquele momento em que ele foi preso, e aí as duas histórias se encontram. E dali para frente, né, o Sherlock encerra a investigação, né, ele não tem ali todo o reconhecimento que deveria, até o Watson fica chateado por ele não ter tido reconhecimento, mas ele também não está muito preocupado com isso. Na verdade, ele queria que tudo tivesse sido resolvido, e ele quer sempre realmente ter aquela sensação de que ele é mais inteligente, né, do que os próprios ladrões, do que os próprios assassinos. Enfim, pessoal, esse livro, essa edição que eu li, é uma edição de capa dura, é uma edição bem legal, uma edição com uma diagramação bem boa, né? Uma lombada vermelha, tem aqui uma fita de marcação, então é uma edição bem legal. Tem várias edições desse livro, acho que vale muito a pena ser lido, né? É uma leitura bem rápida, bem fácil, e para quem gosta desses tipos de livro de mistério, é uma pedida, é uma pegada aí que não tem como errar, tá bom?
Obrigado a todos que estão vendo o vídeo, agradeço aí, né? Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, né? Deixem suas mensagens que eu gosto muito de ler, a gente vai fazendo com isso o canal crescer. Obrigado a todos e até a próxima história.